Bom dia! Essa é uma aula sobre onde buscar informação científica, que é um dos passos para a prática da medicina baseada em evidências. Lembrando que o primeiro passo é transformar a necessidade de informação em uma pergunta relevante e passível de resposta, utilizando a estratégia PICO. Em seguida, a gente faz a busca da melhor evidência para responder essa pergunta. Existem muitos locais que a gente busca informação na nossa prática. Eu vou falar sobre cada um deles ao longo dessa aula. Um dos locais mais utilizados são os colegas de trabalho, supervisores, preceptores da residência, etc. E as vantagens do colega é que é uma forma muito prática e muito rápida de buscar informação. O problema é que é difícil saber se essa informação é baseada em evidências ou na opinião pessoal daquela pessoa, na experiência que ela tem. É difícil saber, inclusive, se a informação está atualizada, se ela está de acordo com a literatura atual. Então, por exemplo, algumas semanas atrás eu lancei essa pergunta para um grupo de colegas. Afinal de contas, paciente com enxaqueca pode ou não pode usar contraceptivo oral combinado? E as respostas que eu tive foram sim, não, depende do contraceptivo, depende do paciente e talvez. Então, às vezes, a gente fica muito perdido também na busca de resposta através de colegas de trabalho. Bom, livro-texto. A vantagem é de que, em geral, livro-textos são muito didáticos. Eles são muito bons para aquelas perguntas background, aquelas perguntas mais básicas sobre fisiopatologia, conceitos básicos a respeito da doença, dos cuidados, etc. O problema é que é difícil saber se o livro-texto, essas informações contidas nele são baseadas em evidências ou na expertise do autor. E nem sempre é possível saber se a informação está atualizada. Então, quando um livro é elaborado, mais o tempo de edição, de processamento, lançamento do livro, em geral já tem um lag de tempo nisso. Se for um livro estrangeiro, por exemplo, normalmente leva mais de um ano para ele ser traduzido. E aí, as referências contidas no livro, muitas vezes vão ser de 2, 3 anos atrás, as mais recentes. Então, uma das formas que a gente pode ajudar, assim, para ter uma ideia se o livro segue a medicina baseada em evidências, é ver se o livro cita referência para suas recomendações, ou se as referências estão todas lá no final e ao longo do texto você não vê você não consegue ver qual estudo está embasando cada recomendação. Quando ele fala para prescrever uma medicação, solicitar um exame, etc., assim, qual que é o nível de evidência para aquela recomendação. E outra coisa é ver a idade das referências. Se essa, Aí isso vai depender de área para área, da especialidade médica de uma para outra. Tem especialidades que se mantêm mais constantes e tem outras que mudam com muita velocidade. Então, dependendo da área, referências maiores, se as referências mais atuais têm mais de 3 anos, provavelmente aquele livro já está desatualizado em alguns aspectos. Bancos de dados indexadores, né? Então, assim, esse aluno vai direto para cá. Então, eu tô com uma dúvida aqui, eu já vou procurar pesquisa clínica lá no PubMed, na BVS. Qual que é o problema de fazer pesquisa direta em banco de dados indexador, né? Eles exigem que o leitor saiba procurar e validar a qualidade da informação. A quantidade de artigos é gigantesca, né? A gente já passa de 22 milhões de artigos de mais de 5 mil jornais, e esse número só cresce com o tempo. Existem muitos artigos e muitos jornais que são pagos, então quando você vai no indexador, ele te manda para o site da revista e ela vai pedir para você comprar o artigo que normalmente custa $40 cada artigo. E isso gasta muito tempo. Então não dá para na sua rotina você fazer a busca de respostas em banco de dados indexador. A vantagem que tem é de que dá acesso à informação mais recente, então qualquer artigo que foi publicado recentemente vai estar lá, e a quantidade de informação é quase tudo. A quantidade de informação é muito, muito grande. Bom, os bancos de dados indexadores mais famosos são o PubMed, que, que, que dentre os bancos de dados que ele busca está o Medline, que é o maior do mundo.
Aqui no Brasil, outro importante é o BVS. O BVS ele também busca na Medline, ele acrescenta outro banco de dados importantes, que é a Lilacs. Tem vários outros bancos de dados também. Existem muitos outros mecanismos de busca, além desses que eu coloquei. Tem vários bancos vários indexadores também que são pagos, mas eles te dão acesso já aos artigos dos jornais, já está liberado nesses mecanismos de busca. Mas o PubMed e o BVS eles são gratuitos. O artigo para o qual eles vão referenciar que pode não ser gratuito. Uma outra forma de fazer a busca muitas vezes a evidência científica que a gente quer buscar já é a mais alta. A gente quer ver uma revisão sistemática com meta-análise. E aí esses mecanismos de busca eles permitem você filtrar a busca por revisões sistemáticas, mas a quantidade de revisões sistemáticas feitas atualmente é tão grande. Um outro dia eu estava eu estava testando esses bancos de dados e uma busca que eu fiz tinha 120 e poucos artigos primários, né, pesquisas primárias, e 100 revisões sistemáticas. Quer dizer, para cada artigo primário, cada busca primária de informação, tinha quase uma revisão sistemática. Quer dizer, uma coisa ridícula, e você vai ter aquela quantidade monstruosa de revisão sistemática e não sabe qual que é boa, qual que é ruim. Então, uma das agências mais respeitadas, de mais renome, mais sérias em fazer a revisão sistemática é a Cochrane. Cochrane é o sobrenome do fundador dessa instituição. Eu não sei se fala Cochrane, mas enfim, Cochrane é o melhor. Então, assim, buscar revisão sistemática, eu recomendo em primeiro lugar, veja se tem uma revisão sistemática da Cochrane. Guidelines, diretrizes, consensos. A limitação que tem é que a qualidade pode ser variável de um para o outro. Muitos assuntos não possuem guidelines, mas uma grande vantagem é que a informação já é pré-processada. Os autores do guideline já buscaram as melhores informações, já fizeram toda a revisão crítica, se os estudos têm boa qualidade ou não, se eles se aplicam na população de interesse ou não, a relevância daqueles estudos. Então, todo aquele trabalho de processar aquela montanha de informação que existe já foi realizado, de forma que ele acaba sendo muito prático e muito confiável. Mas, com certeza, a maior limitação é que existe muito assunto que você não vai encontrar um guideline atualizado. A elaboração do guideline, inclusive, é muito trabalhosa, muito demorada. Bom, e por fim, existem as bases de informações médicas. Limitações também seriam a qualidade variável. O maior problema, na minha opinião, é o financeiro, porque a maior parte deles são pagos. Atualmente, para um profissional formado, se cobra $300, $400 por ano para ter acesso a essas bases de informações. Mas as vantagens é que a informação é pré-processada, tem tudo que eu já falei sobre o guideline. Ele tem uma ampla gama de assuntos, tem muitos assuntos nessas bases de informações. São situações muito específicas em que você não vai encontrar resposta dentro dessas bases de informações, e eles são muito práticos. Agora, existem várias dessas bases de informações médicas, e existe um estudo feito a respeito delas, a respeito da qualidade delas. Então, esse estudo é de 2016, é o mais recente que tem desse tipo. Ele avaliou a qualidade e o progresso desses compêndios médicos online. 26 sites atenderam os critérios de inclusão e eles avaliaram a quantidade de conteúdos cobertos, a qualidade editorial, se a metodologia realmente é baseada em evidências ou não, se está atualizado, etc. E eles encontraram 3 produtos que tiveram uma avaliação melhor segundo esse estudo. E esses 3 melhores que ele encontrou foram o UpToDate, o British Medical Journal Best Practice e o Dynamed. Os 3 são muito bons, os 3 são pagos.
esse é o grande limitação deles. Mas existem vários hospitais, várias instituições em que te dão acesso a algum desses bancos de dados, dessas bases de dados médicas. Então, existe a possibilidade de fazer VPN ou de entrar pelo computador da instituição para você buscar a informação que precisa. Então, a gente falou aqui bastante sobre locais onde buscar informação. Dependendo da pergunta que a gente tem, vai ser um tipo de estudo que vai responder aquela pergunta, né? Então, por exemplo, se a tua pergunta é a respeito de terapia ou de dano, os ensaios clínicos randomizados vão tá no topo da hierarquia, seguido pelos estudos observacionais, sistemáticos e, por fim, os estudos observacionais não sistemáticos. E aqui a gente já está entrando em relato de caso, relato de série de casos, que vai ser útil para transtornos, para doenças muito raras. E existem estudos próprios para diagnóstico, prognóstico e diagnóstico diferencial. O quanto que essas evidências foram processadas, quer dizer, já foram avaliadas a qualidade por outras pessoas, vai variar também. Então, você tem o estudo primário, em que você está lendo o estudo em si. A partir daí, você tem um level de processamento que já vai entrar nas revisões sistemáticas. Existem outras formas de revisão não sistemática também, que a gente vai ter uma aula só sobre isso. E, por fim, a chegada assim, nos guidelines, nas diretrizes de análise. E aí, a partir disso, a gente passa para os recursos que dão acesso ao conhecimento baseado em evidência científica. Então, na base está a pesquisa sem avaliação prévia, que é o último recurso que a gente vai procurar. A gente sempre vai procurar a resposta clínica que a gente está procurando. A gente procura primeiro em guideline, nessas bases de dados médicas. Não encontrou a resposta aí, ou você quer saber alguma coisa mais específica, aí você vai procurar uma boa revisão sistemática, e somente se não achar a tua resposta nesses quesitos que você mesmo tentar garimpar aquela montanha de informações que existe na PubMed, na BVS, em outros indexadores. Atualmente, alguns defensores da medicina baseada em evidências colocam essa pirâmide, né, que de certa forma, é uma evolução, uma adaptação daquela pirâmide anterior. Aqui no topo da pirâmide, ele coloca isso que ele chama de sistemas, que é algo muito restrito hoje em dia. Esses sistemas teriam uma espécie de prontuário online, em que, de acordo com os dados que você alimenta nesse sistema, ele próprio já busca as informações relevantes para a condução daquele caso e já te daria o link assim, para todas as informações relevantes. Tem tal informação em tal guideline, tem tal informação em tal base de dados médica e etc. Só que atualmente isso ainda é realidade em locais, em situações muito específicas. Bom, existem vários outros mecanismos de busca, além dos que eu mostrei. Um que é interessante é esse Access, que ele faz uma meta-busca. A busca que você faz nele, ele vai buscar as respostas no UpToDate, no Dynamed, no Best Practice, vai buscar guidelines, vai buscar artigos já pré-avaliados em journal clubs. Eu achei um tanto enviesado esse acesso em alguns quesitos, mas ele é interessante. Outro mecanismo de busca é esse Evidence Alerts, que talvez seja até uma tendência, de que são artigos pré-avaliados e eles colocam estrelinhas de 1 a 7 na relevância e no impacto de cada estudo, então você pode buscar os artigos com mais estrelinhas. Eu tenho um certo receio em relação a isso, né, de não existir um certo do potencial de existir um certo viés assim do corpo editorial que faz a marcação dessas estrelinhas. E outros bancos de dados assim que tem algumas características próprias, assim de com mais facilidade te mostrar artigos de várias línguas. Então vamos falar, por exemplo,
Ah, eu falo espanhol, francês, inglês e português. Então você consegue selecionar todos esses artigos que tem nessas línguas. Você busca uma revisão sistemática, ele coloca o link para os artigos que foram utilizados naquela revisão sistemática. Então é algo que pode ser explorado, que talvez seja interessante. Pessoalmente, o que eu mais gosto de utilizar é o PubMed mesmo, porque ele tem recursos para fazer o que esses outros sites fazem. Você consegue selecionar, só quero ver revisão sistemática, só quero ver ensaio clínico randomizado, só quero ver estudo de coorte, você seleciona a língua. Então, pessoalmente, eu não consegui ver muita vantagem nesses sites até o momento, mas pode ser simplesmente por eu não ter tanta prática com eles. Bom, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.